Gente, Thalita de novo aqui. Hoje eu vou falar de novo do Walter, porque eu sou louca e eu gosto muito dele, então eu falo muito dele. Eu peguei esse livro, Walter Ugumãe, ele chama O Filho de Mil Homens. Esse foi o primeiro livro do Walter que eu li, e eu peguei muito por acaso. Um professor comentou que tinha um autor chamado Walter Ugumãe, que era legal, e aí eu fui pesquisar e eu achei esse livro, e aí eu comecei a ler esse livro e eu me apaixonei por ele instantaneamente. Tipo, no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, eu já me apaixonei. Esse livro, ele é como se contasse a composição de uma família. Então, no começo eu achei até que era um livro de conto, porque ele fala de um personagem, aí acaba. Aí depois ele fala de outro. Só que, na verdade, essas pessoas todas vão se juntar e elas formam uma família. E eu achei isso bem bonito. Porque são pessoas com histórias, mas elas se juntam e se amam. E eu acho isso bem bonito. Então, eu vou ler o primeiro capítulo, que é o que eu acho mais bonito também, que chama O Homem que Era Só Metade. Ele começa assim: um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. Chamava-se Crisóstomo. Essas duas primeiras linhas, o autor, isso é meio que dele. Ele falou que ele chegou aos 40 anos, isso eu vendo ele falando uma vez, e que ele estava muito deprimido, porque ele chegou aos 40 anos e ele não tinha um filho. E ele não escreve nada sobre como se fosse ele mesmo, assim. Ele escreve personagens. E aí ele escreveu: um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. Ele estava falando dele mesmo. Mas aí ele escreveu: chamava-se Crisóstomo. E aí ele tirou da conta dele. Tipo, olha, nem sou mais eu. Deu outro nome. E hoje o cachorrinho dele chama Crisóstomo. Esse homem desse livro, Crisóstomo, é um dos personagens mais lindos, uma pessoa linda que eu já li. E ele fala que é o personagem que ele mais gosta de ter feito, o Walter. E aí o cachorrinho dele chama Crisóstomo. Aí ele continua: estava sozinho. Os seus amores haviam falhado e sentia que tudo lhe faltava pela metade. Como se tivesse apenas metade dos olhos, metade do peito e metade das pernas. Metade da casa e dos talheres, metade dos dias, metade das palavras para se explicar às pessoas. Então ele não era completo. E eu acho bonito que geralmente quando fala de encontrar a outra metade, as pessoas estão falando de um amor romântico. E aqui não. O que falta para ele é o filho, não é no caso uma mulher, não é um romance que falta na vida dele, é um filho. E ele continua: via-se pela metade ao espelho e achava tudo demasiado breve, quer dizer, muito breve. Precipitado, como se as coisas lhe fugissem, a esconderem-se para evitar a sua companhia. Via-se metade ao espelho porque se via sem mais ninguém, carregado de ausências e de silêncios, como os precipícios ou poços fundos. Para dentro do homem era sem fim, e pouco do nada do que continha lhe servia de felicidade. Para dentro do homem, o homem caía. Eu acho bonita essa frase: para dentro do homem, o homem caía. Ele era tão triste, ele estava tão feliz, que tudo nele era metade e nada trazia felicidade. Mas era uma coisa dentro dele, não era nada de fora do mundo. Então era uma tristeza dele para ele. Um dia, depois de ter comprado um grande boneco de pano que encontrou à venda numa feira, o Crisóstomo sentou-se no sofá abraçando-o. Ele comprou um boneco de pano e abraçou o boneco. Ele estava muito bad. Abraçava o boneco e procurava pensar que seria como um filho de verdade, abanando a cabeça igual a estar a dizer-lhe alguma coisa. Afagava-lhe os cabelos, enquanto fantasiava uma longa conversa sobre as coisas mais importantes de aprender. Então ele ficava falando com o filho, ele fazia carinho nesse filho, mas na verdade era só um boneco. Começava sempre as frases por dizer: sabes, meu filho. Era o que mais queria. Queria dizer meu filho, como se a partir da pronúncia de tais palavras pudesse criar alguém. Eu acho que tem alguma relação aqui com o Pinóquio, né? Que o Gepeto faz um menino de madeira e ele cria uma vida a partir disso. Aqui é a mesma coisa. O Crisóstomo tem um boneco e ele fica chamando o boneco de filho, esperando. Claro que ele sabe que isso não vai acontecer, mas dentro dele ele tá tão desesperado e ele espera que isso vá acontecer. A certa altura, abraçou mais forte o boneco, encolhendo-o até o espremer de encontro ao peito, e acabou chorando muito, mas não chorou sequer metade das lágrimas que tinha para chorar. Achando que tudo era ausência, achava também que vivia imerso, como no fundo do mar. Pensava em si como um pescador absurdamente vencido, e até a idade lhe parecia maior.
Então ele estava infeliz, ele abraça o boneco, ele chora, ele se sente velho. E aqui ele fala de pescador, ele de fato é um pescador, é o Crisóstomo. E tudo pra ele tá triste, ele se sente um derrotado. O Crisóstomo começou a pensar que os filhos se perdiam, por vezes, na confusão do caminho. Imaginava crianças sozinhas como filhos à espera. Crianças que viviam como a demorarem-se na vida para voltar para casa por terem sido enganadas pela vida. Acreditou que o afeto verdadeiro era o único desengano. A grande forma de encontro e de pertença. A grande forma de família. Eu acho bonito isso, porque eu penso nesse livro, né, ele acaba falando disso, mas na adoção. De que não existe criança sem pai nem mãe. O que essas crianças estão esperando, uma família. E aqui ele fala disso. Sentia uma urgência grave sem saber ainda o que fazer. Abriu a porta e arriscou sorrir. Imaginou, assim como num sonho, que uma criança abandonada poderia estar passando e quisesse entrar. Sonhou que um filho mais demorado poderia enfim descobrir o caminho para sua casa e ocupar o seu lugar no sofá, onde o boneco de pano permanecia com um sorriso tão alegre, mas indiferente, um sorriso feito de botões vermelhos. Então, ele não quer ter um filho, não quer conhecer alguém, se apaixonar,